Eu me sinto muito à vontade para falar de reforma da Previdência aqui por dois motivos. Primeiro, eu fui ministro da Previdência no governo Fernando Henrique, e já naquele momento nós alertávamos para a absoluta insustentabilidade dos dois modelos brasileiros de Previdência. Isso em 2001 e 2002. A qualquer variação real do salário mínimo, o regime geral de Previdência se tornaria rapidamente impagável. E foi exatamente o que ocorreu. E o regime dos servidores públicos, sobre eles nem é preciso muito falar. Eu fui membro da Constituinte e percebi com clareza quem foi que escreveu os dispositivos relativos ao serviço público. Não fomos nós, não foi a nossa mão de representante do povo, foi os lobbies extraordinários que ocuparam o plenário. Associações de promotores, de juízes, de auditores fiscais, de delegados da polícia, de policiais militares, e eles escreveram na Constituição tudo aquilo que lhes assegurava eternamente um status de renda e de segurança econômica que nenhum outro brasileiro pôde desfrutar nem compartilhar. Então, a questão previdenciária, eu não vou aqui entrar muito nos detalhes dos conteúdos, eu vou querer ver se nós fazemos uma abordagem política. Como é que um partido feito pelo MDB, na minha opinião, teria de se manifestar em relação a esse problema? O problema da Previdência é real, não é fictício. Todos os governos, depois da Constituição de 88, trataram de fazer uma reforma da Previdência. Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma relativamente boa, mais focada no regime geral. Como nós fracassamos no estabelecimento da idade mínima, nós recorremos a um artifício legal, que foi o fator previdenciário, que praticamente concilia as mudanças demográficas com a capacidade financeira do sistema, e que depois, infelizmente, a Câmara acabou derrubando, com o voto maciço do PSDB. Eu acompanhei esse episódio doloroso muito de perto. O Lula, que sempre foi contrário, quer dizer, dirigiu um partido que foi sistematicamente contrário e continua contrário a qualquer mudança nas previdências, a primeira iniciativa legislativa dele foi propor uma emenda constitucional para reformar a Previdência do Serviço Público. Eu fui presidente da comissão especial em nome da oposição. Eu acabei sendo o principal encaminhador das questões em plenário, porque era difícil recrutar no PT alguém que fosse defender, por exemplo, a contribuição dos inativos, o aumento da idade, ou nova forma de cálculo, e mesmo a grande mudança que foi aos entrantes após 2003, ficariam sujeitos ao limite do INSS e teriam de aderir a um programa de previdência complementar, que foi adiado por 10 anos. O governo Lula aprovou uma reforma da Previdência com quórum qualificado de 3/5 nas duas casas e não quis fazer uma lei ordinária de maioria simples para instituir a Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público. Ele só veio a fazer isso em 2013. Como proliferaram os concursos e o ingresso desordenado de novos funcionários entre 2003 e 2013, o país perdeu bilhões e bilhões para sempre. E é por isso que eu sempre fico indignado com os discursos de que a corrupção foi responsável pelo desequilíbrio do Estado brasileiro. O desequilíbrio do Estado brasileiro é fruto predominantemente dos erros de política pública. Isso ninguém pode, porque se alguém fizer minimamente as contas, vai chegar a essa conclusão. Por que hoje nós temos que voltar a uma reforma da Previdência? Porque as anteriores não foram capazes de enfrentar o problema com a amplitude necessária. O Brasil é um ponto fora da curva em matéria de Previdência em relação ao mundo. Em relação ao mundo, nós gastamos 13,5% em Previdência, se nós contarmos a Previdência Geral, o regime próprio do Serviço da União Federal e os regimes próprios de estados e municípios. 13,5%. Estados Unidos e China gastam menos de 6% do PIB. Por isso eles são esses gigantes econômicos, esse motor de crescimento permanente. Nenhum país da América Latina, nenhum país emergente chega sequer próximo da metade do que nós gastamos em termos de relação do PIB. A América Latina, nenhum deles. E nós só podemos nos comparar a Itália, França e talvez só. Nem a Alemanha, nem a Inglaterra. Então, isso é uma coisa que é insustentável. É insustentável. Agora, esse valor ainda fica mais grave porque ele produz um déficit de
5,1%, 5,2% do PIB anualmente. E é crescente. 5% de déficit do PIB é alguma coisa perto de 300, 350 bilhões de reais. Se alguém fechar os olhos e imaginar que não houvesse esse déficit e que nós pudéssemos investir em infraestrutura ou em saúde, educação e segurança 300 bilhões de reais todo ano, o Brasil seria um país completamente diferente daquele em que nós vivemos hoje. Então, a Previdência tem de ser enfrentada realmente com muita coragem. Não é um assunto popular, não é um assunto popular, porque a sociedade brasileira, ela tem uma noção do Estado muito diferente das sociedades que nasceram de baixo para cima, como a sociedade americana, por exemplo. O Estado no Brasil antecedeu a sociedade. Então, quando a sociedade tomou consciência de si mesma, já tinha um Estado que dirigia os seus passos e tomava as principais iniciativas. Então, nós nos acostumamos a achar que o Estado é um saco sem fundo, até o momento em que esse saco chega ao fim e não pode mais ser ampliado. Claramente, a situação fiscal do Estado brasileiro não comporta nenhum remendo. Os gastos do Estado são financiados por duas maneiras, ou pelos impostos ou pelo endividamento. Os impostos brasileiros estão na ordem de quase 34% do PIB, são outro ponto absolutamente fora da curva. Nenhum país emergente tem uma carga tributária acima de 25% do PIB. Nenhum deles. Nem os Estados Unidos é 25%, caiu um pouco para 24% agora. O México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru, nenhum deles chega próximo do Brasil. Então, nós temos uma estrutura tributária, um nível de carga tributária próprio de países velhos, amadurecidos, ricos e acostumados com o estado de bem-estar social sem limites, até pouco tempo atrás, que é França e Itália. É a mesma carga tributária da Inglaterra. E a Inglaterra está protestando contra o nível de impostos, e uma das razões pelas quais ela quer deixar a União Europeia é para ter mais liberdade para gastar menos impostos. Mas nós temos 34%, isso é claramente um limite, porque não há disposição na sociedade, nem na classe política, de dar ao governo mais impostos, nem no médio, nem no longo prazo. De outra parte, a nossa capacidade de nos endividarmos está chegando rapidamente ao limite. Antes da em 2013, ontem, 2013, a dívida pública brasileira estava em 55% do PIB, que já não era grande coisa. Ela agora está em 78%, 79% e subindo. Ou seja, em 6 anos, nós nos endividamos em 25% do PIB. Ou seja, 25% do PIB é 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E essa dívida foi feita para quê? Para construir estradas, portos, ferrovias, hospitais, escolas, universidades. Para nada disso, isso foi feito para pagar pensões, aposentadorias e salários. Isso é o único gasto que a União Federal hoje é capaz de fazer. O volume de investimento previsto esse ano pela União Federal é alguma coisa menor que 50 bilhões de reais. E se nós lançarmos a nossa vista para os principais estados da União, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, São Paulo e Rio, vocês verem que o investimento lá será muito próximo de zero, com exceção de São Paulo. Bem, dito tudo isso, nós temos ainda de lembrar que nós estamos há 5 anos, desde 2014, com uma economia em estado de estagnação. 2 anos de recessão e 2 anos de recuperação muito leve e agora novamente mergulhando num novo ciclo recessivo cujo alcance ainda não conhecemos. Então, nós temos claramente um problema fiscal. Nunca houve crescimento econômico do Brasil que não fosse liderado pelo investimento público ou pela ação do Estado. Por mais liberais que nós queiramos ser, nós temos de reconhecer isso, basta olhar os dados da história brasileira. Então, no momento em que a economia está deprimida, com 13 milhões de desempregados, e essa parece que ser uma situação quase estrutural, se é que um país pode viver com 13 milhões de desempregados permanentemente, né? A nossa renda per capita recuou. Nós só voltaremos a ter a renda de 2012 em 2024, se as coisas continuarem como estão. Enquanto isso, o resto do mundo está crescendo, seja a renda total, seja a renda por habitante. Toda a América Latina, todos os emergentes e os países já ricos também. Então, o Brasil, claramente, encontra-se no momento numa encruzilhada, em que ele vai ter que tomar decisões muito importantes. É interessante falar isso aqui, porque o governo Michel Temer antecipou praticamente todo o programa que esse governo pretende agora apresentar como uma coisa nova. Porque a visão liberal da economia,
o predomínio da iniciativa privada, a ideia de transferir para o setor privado tudo aquilo que não é próprio do Estado pela sua própria natureza, tudo isso começou lá. O cuidado com o equilíbrio fiscal começou com a PEC do teto, que foi aprovada em 90 dias, um governo sem nenhuma popularidade e acossado de todos os lados, seja pela imprensa, seja pelas instituições de controle, que hoje são as instituições dominantes do Estado brasileiro. Nós não vamos discutir isso agora. Eu, pessoalmente, acho que com esse desenho institucional, o Brasil tem muito pouco futuro, não vai conseguir crescer muito em nenhum momento, qualquer que seja o milagre que nós fizemos com relação às reformas, porque a reforma institucional está longe ou está fora do horizonte. Ninguém pensa em mexer, por exemplo, nas atribuições da competência do Ministério Público, que é um poder absurdamente sem controle, em que cada um dos milhares de promotores pode determinar o que a administração pública em todos os níveis pode fazer. Basta uma liminar de um juiz para você paralisar um processo de privatização de uma empresa como a Petrobras, que esteve à beira da insolvência há 3 anos atrás. Mas, enfim, isso não é tema para essa questão agora. Nós sabemos que para o deputado é difícil a relação com a sua constituência, com a comunidade daqueles que lhe deram o seu voto. Mas a verdade é que essas questões, elas ultrapassam de muito a capacidade de percepção média de qualquer cidadão, não é só o brasileiro. É o inglês, é o americano, então há momentos na vida pública, e não devem ser constantes, em que você precisa quebrar esse lado, esse impasse entre entendimento do eleitor e ato do eleito. É o momento que você tem de quebrar. Evidentemente, se você fizer isso constantemente, você vai ser um ponto também fora da curva. Mas há momentos em que isso tem de ser feito. E agora é esse momento. A articulação do governo não é capaz de produzir as maiorias necessárias. O Brasil padece desse defeito institucional. Você sabe que a democracia moderna não é capaz de gerar grandes maiorias. Quem acompanha as eleições legislativas de todo mundo sabe que quando se consegue uma maioria de 2, 3, 4 deputados, um governo se dá por satisfeito e sabe que tem condições de governar. No Brasil, a maioria simples não dá governabilidade a nenhum governo, porque praticamente todas as matérias que dizem respeito à ação de governar são reguladas pela Constituição. Então, a tarefa política de todos os governos é aprovar a reforma da Constituição. Tem sido assim em todos os presidentes que foram eleitos depois da Constituição, com exceção de Sarney, que estava muito próximo dela e não tinha uma base capaz de fazer isso. Então, nós precisamos aqui, nós somos uma democracia que exige 3/5 de maioria nas 2 casas do Congresso, o que é absolutamente impossível, porque não é esse o perfil moderno da sociedade. A sociedade brasileira é muito moderna, é muito mais diversificada, há muito mais circulação de opiniões, então, de modo que os consensos são muito mais difíceis de serem obtidos na sociedade no seu conjunto. Então, mas para o PMDB em especial, deveria haver um papel especial nesse processo, porque essa reforma da Previdência é basicamente a reforma do Michel Temer. Alguma coisa que foi acrescida da reforma do Michel Temer certamente vai ser excluída no relatório final. Eu dou o exemplo da aposentadoria rural, dos benefícios da prestação continuada e, eventualmente, da capitalização. A capitalização é um destino, não é uma escolha. Em algum momento do futuro, nós vamos ter de encerrar o sistema nosso de repartição e passar para o outro. Por quê? Por causa, primeiro, da questão demográfica. Quando esse sistema começou no Brasil, você tinha 8 ativos para um aposentado. E tinha 17 pessoas em idade ativa para uma pessoa em idade dependente, ou seja, crianças e velhos. Hoje, essa relação inverteu-se completamente. Nós temos 7 pessoas em idade ativa para um em idade inativa, o velho adoecido. E piorando, o Brasil tem hoje uma taxa de natalidade de 1,7% por mulher. Quer dizer, não dá sequer de repor o nível absoluto de população. Isso é menor do que o dos Estados Unidos, menor do que a maioria dos países da Europa e de todos os países da América Latina. Nós fizemos uma transição demográfica recorde. Em 50 anos, nós fizemos o que a Europa demorou 130, 140 para fazer. Então, essa é a primeira realidade que o sistema de repartição não funciona, porque na repartição
definida simplesmente é o seguinte: quem está trabalhando paga para financiar a aposentadoria de quem está inativo. Então, está entrando menos gente no mercado de trabalho, outras pessoas estão trabalhando sem vínculo empregatício e, portanto, sem acesso ao sistema oficial de previdência, e o número de aposentados e pensionistas está crescendo. Então, em algum momento, isso vai ter de ser convertido. Será hoje? Seguramente que não, porque se você mistura uma questão de longuíssimo prazo com uma questão de urgência, uma contamina a outra. Então, foi um erro de perspectiva do governo, mesmo porque ele apenas anotou: vamos votar uma lei complementar para o sistema de capitalismo. Ninguém dá cheque branco para governo algum, porque isso significa uma mudança estrutural na forma de funcionamento da sociedade, que nós não sabemos qual sistema alternativo que funciona, porque você tem poucos exemplos no mundo, e os exemplos que tem algumas deficiências e alguns defeitos que estão sendo penosamente corrigidos. Então, nós temos tempo para ver isso. No caso da aposentadoria rural, todos nós sabemos que a concessão de benefícios foi feita indiscriminadamente. Quando eu era ministro, eu fiz um estudo. No estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, havia mais aposentados do que a população rural com as idades exigidas pela lei. Hoje, me disse o Paulo Toffner, há uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que em todos os estados brasileiros há mais aposentados do que pessoas. Então, evidentemente, quem concedia isso? Não era o Estado, eram os sindicatos dos trabalhadores rurais nos seus municípios. Então, evidentemente, isso tem de ser examinado daqui para frente. Mas não adianta você mudar as regras. As regras, o crescimento marginal das novas aposentadorias agora é pequeno. Então, esse governo tinha de ser mais prático e ter eliminado isso. Mas o Congresso vai eliminar. Mas o que vai ficar, que é o aumento da idade mínima, que é mudança de cálculo dos benefícios, o aumento das contribuições no caso do serviço público e a desfuncionalização dos principais parâmetros, porque em nenhum país do mundo o parâmetro, a idade, a forma de cálculo da Previdência é feita na Constituição. Por quê? Porque são coisas que têm que ser mudadas naturalmente, de tempos em tempos. Então você não pode empedrar isso num estatuto que é feito para ser permanente. E eu acho a extensão a estados e municípios, porque se nós não estendemos aos estados, nós vamos fazer uma meia reforma. Quem é que presta serviços na prática ao cidadão? É o Estado. Quem faz serviço de educação, quem presta serviço de saúde, quem presta serviço de segurança é o Estado. Se você inviabiliza o Estado, os Estados-membros, a União não pode fazer nada. O Minas Gerais, o meu Estado, já gasta mais com inativos do que com ativos. E não consegue pagar em dia os salários, paga com um mês e meio de atraso, não consegue pagar 13º e não consegue investir absolutamente nada. Então, nós temos o Estado brasileiro, em todos os seus ramos, está chegando muito ao limite do colapso. Do colapso do serviço público, que somado ao desemprego, certamente vai produzir conflito social que vai transbordar para a esfera política. Esse governo não tem condições de entregar em nenhuma circunstância um rápido crescimento da economia e um rápido crescimento do desemprego. Nem esse, nem nenhum. Isso é um processo lento. Agora, aqui eu faço ainda uma outra observação. Essa é minha, cada um que pensa nela como quiser. Eu acho que fazer essa reforma da Previdência, que é um processo político que exige custos políticos muito grandes para os membros do sistema político, simplesmente para equilibrar as contas públicas, eu acho que é pouco. E acho que é pouco pelo seguinte: evidentemente que nós chegamos ao limite de aumento de impostos, nós chegamos praticamente ao limite virtual de endividamento. Mas nós não podemos ignorar que nós estamos há 5 anos sem crescimento econômico e que pouco mais nós estaríamos imersos numa situação de estagnação, que eles chamam de estagnação secular, ou seja, uma economia que está condenada a praticamente não crescer, apenas viver vegetativamente. Eu chamo isso de entrar num estado vegetativo. Ainda há vida na economia, mas não há movimento, nem há consciência. Eu acho que nós devemos aproveitar a reforma da Previdência, se ela for aprovada com a potência fiscal que ela contém na sua proposta original, para iniciar um processo de políticas anticíclicas na área fiscal. O que significa isso? Quando a economia está crescendo rapidamente, grande atividade, faz todo sentido que o Estado gere grandes superávites, exatamente para impedir que desencadeie-se um processo inflacionário. E você está criando desequilíbrios fiscais para gerações futuras. Mas no momento em que a economia não tem força para crescer,
que o consumo das famílias não pode crescer porque a renda das pessoas caiu mais de 10% em termos reais nos últimos 5, 6 anos, em que há desemprego, em que há incerteza, ninguém gasta. Então, de onde é que pode vir uma reativação do sistema econômico? O investimento privado, nesse ambiente de incerteza, certamente ele não vai ocorrer em grandes dimensões. Então, o Estado tem de dar a partida, o start tem de ser dado pelo investimento público. Então, eu acho que uma vez assegurado que a trajetória de médio prazo da situação fiscal do Estado tende não a piorar, mas a melhorar ligeiramente, faz todo sentido o Estado ter uma piora fiscal, desde que essa piora fiscal seja destinada exclusivamente ao investimento público e não ao pagamento de pensões, aposentadorias e salários. Nenhum gasto de custeio, nada dessa natureza. Porque uma vez feito isso, atrás do investimento público, vem o investimento privado. Começa a diminuir o emprego, aumenta o consumo. Você entra num ciclo virtuoso de crescimento. E eu não sou economista profissional, nem sou acadêmico reconhecido, mas estou percebendo que já vários economistas importantes estão começando a acenar para isso. Seria contraproducente você, numa situação na qual nós estamos, aprofundar o ajuste fiscal, pensando exclusivamente no Estado e se esquecendo da sociedade. Hoje, por exemplo, eu vi no Valor Econômico uma entrevista muito ilustrativa do economista-chefe do Citibank, muito interessado pelo destino dos brasileiros de modo geral. Então, ele acha que a reforma não passa de 500 bilhões e que o dever do Estado é conseguir sair de um déficit primário de 1,3, 1,5, está hoje para um superávit de 2,5 mais rápido possível. Ou seja, significa aprofundar os cortes de gasto, paralisar todo o investimento, porque, veja bem, quando a gente fala em ajuste fiscal no Brasil, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de diminuição de salário público? Não. Nós estamos falando de diminuição de pensões aposentadorias? Não. Nós estamos falando pura e simplesmente de diminuição do investimento público e de diminuição dos recursos para ajudar a funcionar as estruturas que existem no setor de saúde, educação e segurança. Então, o ajuste fiscal em si mesmo ele piora muito a qualidade do gasto público, piora mais do que já está pior. Então, uma mensagem que eu passo ao PMDB, que é um partido que sempre se comprometeu com o crescimento econômico com responsabilidade, eu acho que valia a pena, na discussão da reforma da Previdência, a gente mirar o horizonte mais positivo e não apenas negativo. Mirar o horizonte não apenas de usar essas poupanças para eliminar totalmente o déficit público, mas olhar essas poupanças para usar, em parte, um relançamento do Estado na área de investimento. E com isso nós damos o quê? Nós damos um conteúdo social a uma perda de direitos, porque toda reforma da Previdência significa cortar direitos e expectativas. Então, se você disser que você vai usar isso exclusivamente para equilibrar o Estado, isso é uma coisa tão abstrata que não entra na conta de nenhum cidadão normal. Agora, se você disser isso, que você vai usar uma margem disso, se é 100 bilhões por ano, você vai usar 50 ou 60, ou o que for, no primeiro ano, no segundo e no terceiro, para retomar investimento público, fazer infraestrutura, para melhorar as condições da saúde, uma coisa num programa aprovado pelo Congresso e talvez negociado junto à aprovação da reforma, isso pode perfeitamente estar vinculado. Eu acho que você está fazendo um trade-off. Você está dizendo para as pessoas, abra pouco mão das suas expectativas, que nós vamos relançar o país. Agora, você aprovar uma reforma num momento ou num ambiente, no mood de completo desânimo, de completa desesperança, eu acho difícil vender para as pessoas. As pessoas falam assim, eu pago, agora eu tomo remédio, eu tomo uma injeção que dói, faço isso, mas vou ficar bom. Do jeito que está posto, nós vamos tomar remédio, vamos operar, vamos fazer fisioterapia e vamos ficar ruim no final do ciclo. Então, ou pelo contrário, só vamos ficar bom daqui a 10 ou 12 ou 15 anos. É um horizonte longo demais para uma cultura como a nossa. Então, esses são mais ou menos os recados que eu queria dar aqui para a nossa...